Bom dia, pessoal! Estamos aqui em dose tripla, professor Jair e nosso mentor, o Einstein, que tá meio cabisbaixo, né, pai? O Einstein deu fora, perdemos o Einstein e perdemos a audiência também, né? Daqui a pouco vai chegar o professor Pardal, que o professor Pardal tá dizendo que vai chegar a final da Copa do Mundo com essa seleçãozinha que tá aí. Nossa, ô Marcel, comparar o Einstein com o Tite e o Dorival é duro, não. Não, É é capaz que do Einstein sair do túmulo e começar a dar pontapé em todo mundo aí. eu acho que ele tá se revirando no túmulo. Porque é o Albert Tite, né? O Albert Tite que é o criador da ciência do futebol, né? Do jeito que ele responde nas entrevistas, então ele mereceu esse apelido, né? E o professor Pardal, Ah, o Dorival é demais. Ele está chamando jogadores para a seleção que o povo brasileiro não conhece. Nenhum brasileiro em sã consciência consegue escalar a seleção brasileira. e quando escala bem, não coloca pra jogar, né? Ah, Porque olha, quando contrata bem, né? Quando convoca bem. mas Porque o olha, Estevão no banco entra faltando 20 minutos para acabar o jogo. Aliás, eu nem tenho assistido jogos da seleção brasileira. não, as últimas convocações são lamentáveis. Eu acho que o ideal seria começar uma renovação, convocar jogadores do Brasil, porque você pega cada perna de pau que jogava no Brasil e saiu para a Europa, aí vai para a seleção. A começar pelo goleiro, né? É um absurdo o Everton não tá entre os três melhores do Brasil, da seleção brasileira. Ah, mas não é só o Everton, nós temos o goleiro do Botafogo que está muito bem também, e tem outros goleiros, o Léo Jardim do Vasco está jogando bem, tem outros goleiros. Às vezes acontece alguma falha, mas esses goleiros atuais da seleção vêm falhando faz tempo e o Dorival continua chamando. Militão, Paquetá, tem alguns jogadores que não tem mais O condições, Paquetá né? jogar na seleção e com a camisa 10, meu Deus do céu, é incrível. O cara não sabe matar uma bola no peito, não sabe parar, fazer um lançamento e joga com a camisa 10, que já foi do Pelé, e a gente lembra de alguns jogadores de meio de campo como o Didi, Gerson, Rivelino, Ademir da Guia. Meu Deus, e veio o Paquetá na seleção. E o Neymar? O que você acha do Neymar, O pai? Neymar, quer queira ou não, é o melhor jogador do Brasil ainda em atividade. Nós temos que torcer para que o Neymar melhore, para que o Estevão continue sendo essa agradável surpresa e que alguns jogadores do Botafogo continuem bem, porque o Botafogo é um time que vem vindo bem e tem bons jogadores que, quem sabe, vão voltar para a seleção como na década de 60 e 70, que o Botafogo e o Santos formavam a base da seleção brasileira. Exatamente sobre isso que eu queria falar. A pergunta que não quer calar, pai, porque a gente tem acompanhado aí, não é perseguição, não é o que a torcida do Palmeiras diz, imprensa de gambá, não é bem isso. Vamos deixar o clubismo de lado, mas a imprensa não deixa o seu clubismo, às vezes fica muito claro, porque Palmeiras, tricampeão paulista, bicampeão brasileiro, tem ganhado os títulos mais importantes aí nos últimos 5 anos aí, durante a era Abel. Por que não respeitam o Palmeiras? O Botafogo tá disputando aí um título importante de novo esse ano. Por que só falam do Flamengo, Zico? Por que isso acontece? É bom que se diga uma coisa. Até o final da década de 70, o Flamengo era o quarto time do Rio de Janeiro. O título de maior expressão do Flamengo até 79 foi o Rio São Paulo de 1961. Não ganhou mais nada. E Vamos nessa falar época, dos títulos, pai, dessa época. nessa Roberto época, Gomes Pedrosa, mas Taça Brasil. Vamos citar os campeões de cada ano. só que uma coisa, nessa época, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco já tinham sido campeões brasileiros. Agora, depois que a CBD se transformou em CBF e o Flamengo comprou a ideia,
E aí surgiu José de Assis Aragão, José Roberto Rai. Isso aconteceu quando? Isso aí aconteceu em 80, 81, quando esses dois juízes operaram o Atlético Mineiro e o Grêmio fazendo o Flamengo ser campeão. Expulsaram jogadores durante a final, né? Foi uma vergonha, foi a pior arbitragem que nós tivemos em todos os tempos aqui no Brasil. Opa, então vamos relembrar os títulos mais importantes, década de 50, 60 para cá. Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa, os campeões a cada ano, já que o pai falou que o Flamengo só começou a ficar campeão recentemente, entre aspas, né? Nós tivemos no Brasil, antes do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro surgiu em 1971, mas antes teve a Copa do Brasil, a Taça do Brasil. A Taça do Brasil foi de 59 até 67. Tá? O pai se lembra de todos os campeões, de 59 a 67? Vamos lá, 59. Bahia. Primeiro campeão brasileiro, então foi o Bahia. Pouca gente sabe disso, hein? Bahia já foi campeão brasileiro. 60, Palmeiras. 61, 62, 63, 64, Santos. Santos de Pelé. 65, Cruzeiro. 66, Santos. 67, Palmeiras. Teve em 68, que foi o Botafogo do Rio. Isso. Nós tivemos também a disputa de 25 torneios Rio-São Paulo. Tá? Teve na década de 30, de 50. E tal de rubro-negro não ganhou. Quantos o rubro-negro ganhou? Não, ele ganhou um título. Um só, dos 25. Em 1961. Tá? O Fluminense foi campeão. O Bangu não, acho que o Ameriquinha foi campeão. Antes do Flamengo. Antes do Flamengo. E o Corinthians é o maior campeão do Rio-São Paulo, tá? O Palmeiras ganhou bastante também. O São Paulo acho que ganhou um Rio-São Paulo só. E depois, em 1967, foi criado o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era mais ou menos o que é o Campeonato Brasileiro agora, mas só que de 67, 68, 69 e 70, o Roberto Gomes Pedrosa era disputado em turno e retorno e os 4 melhores classificados iam para a final. Então todos os times disputaram. O Palmeiras foi campeão em 67, o Santos 68, 69 o Palmeiras e 70 o Fluminense. Em 71 surgiu o Campeonato Brasileiro, cujo primeiro campeão foi o Atlético Mineiro. E na Taça Brasil não, mas quando foi criado o Campeonato Brasileiro, em 72, se eu não me engano? 71. De 71 para cá, os campeões. Olha, do Rio-São Paulo, eu já falei. Do Rio-São Paulo, da Copa do Brasil, eu já falei. Agora, do Rio-São Paulo, aí já fica um pouco Não, mas difícil. do Campeonato Brasileiro, que é considerado Campeonato Brasileiro hoje. Eu sei que em 72 foi o São Paulo, se eu não me engano. Não, 72 foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras, 73 Palmeiras, 74 foi o Vasco da Gama, 75, não me lembro agora. 76... Eu preciso rever, Marcelo. Muito bem. Não vamos falar de jogadores ainda, né? Para nós, o maior jogador da história do Palmeiras foi Ademir da Guia. Eu não tive esse privilégio. Ademir da Guia jogou no Palmeiras por 16 anos, né, pai? 61 até 77. Jogou 902 partidas. Assim como o Zico foi o melhor jogador do Flamengo da história. O Zico foi o melhor jogador do Flamengo da história. O Ademir foi o melhor jogador do Palmeiras da história. Do Corinthians, para mim, foi o Rivelino. Do São Paulo, eu preciso pensar um pouquinho, mas eu gostava muito do Roberto Dias, que foi um jogador que jogou na década de 60. Sim, e do Botafogo? Do Botafogo a gente tem que tirar o chapéu. Eu não esqueço do ataque do Botafogo, que era Garrincha, Quarentinha, Amarildo, Zagallo e tinha um tal de Didi que depois apareceu o Gerson. O Didi, se eu não me engano, foi considerado o melhor jogador da Copa do Mundo de 62, de 58, se eu não me engano, né? Aliás, para quem não viu esses tapes, nós chamávamos de tapes, né? Assistam
aos jogos em preto e branco ainda e vejam Zagallo, Didi, o que esses caras jogavam bola. É impressionante a visão que eles tinham de futebol, como eles estavam à frente do tempo naquela época. O Zagallo era demais. O Didi, que elegância, como jogava bola naquela época. Nilton Santos, Djalma Santos, melhor lateral direito de todos os tempos do mundo. Sem contar Pelé, que aí não Pelé precisa. Pelé está acima do futebol, o resto é futebol. É acima. Deus fez um só e jogou a fórmula fora. Pelé é o maior de todos os tempos. Jamais vai surgir um jogador igual Pelé. Pai, acho que tá bom por hoje. Vai Palmeiras. Vamos levar à frente outros episódios desse podcast, né, pessoal? Vamos estreando o canal do YouTube. Como podemos chamar o canal? Jair Davides com você, Jair Davides vai Palmeiras, não sei o que. Nós vamos montar aqui um nome para o canal. Momentos do futebol brasileiro. Momentos do futebol brasileiro. Isso. Pessoal, então vamos deixar o nosso abraço aqui, pai. Um abraço a todos, que todos tenham um bom domingo. Hoje sem futebol, como é duro passar o domingo, né? Esperamos que volte logo domingo, os jogos, para que a gente possa ver aí um bom futebol e quem sabe o Palmeiras sendo tricampeão brasileiro. Um domingo sem futebol não é domingo. Einstein, até a próxima. Adeus, pessoal, até mais.